Oi, hoje, nesta tarde fria de sol, eu vou dedicar este vídeo a duas grandes reportagens. A primeira delas é da revista Cruzoé, do site O Antagonista. Eu tenho falado há muito tempo sobre a amizade de infância que está surgindo entre Jair Bolsonaro e José Antônio Dias Toffoli. Mas o Fábio Serapião e o Caio Junqueira, da revista Cruzoé, fizeram um histórico muito sólido, muito elegante, muito bem escrito, contando os bastidores, para usar o tipo de metáfora preferido do próprio Bolsonaro, um namoro, um flerte que já está podendo chegar ao noivado e ao casamento. Basta ver o pronunciamento que o Bolsonaro fez a respeito dessa infâmia, dessa ignomínia, dessa safadeza que foi feita pelo Rodrigo Maia ao aprovar uma lei contra o abuso de autoridade, apenas contra juízes, procuradores e agentes policiais, para acabar, para demolir, para desestruturar o combate à corrupção no Brasil. Aí sabe o que é que o Bolsonaro disse? Ele faz memórias dele mesmo e diz: eu fui acusado de estímulo, de incentivo ao estupro. Bom, quem o acusou foi a deputada Maria do Rosário do PT, não foi nenhum juiz. Ele não pode se queixar, primeiro, a não ser dele mesmo, de ter feito uma piada sem graça, deselegante com a mulher, quando disse que ela não merecia ser estuprada por ele. E, em segundo lugar, essa acusação partiu dela, não foi da justiça, não houve nenhum abuso de autoridade, de promotor de Ministério Público nenhum, de juiz nenhum. Depois ele se corrigiu quando ele disse que foi réu, ele disse assim, quase réu, quer dizer, ele passou a se comportar para se preparando para não vetar totalmente essa lei absurda que ele tinha a obrigação de vetar se ele tivesse algum compromisso fiel e leal aos 57 milhões e mais de 700 mil eleitores que votaram nele e mais a todos os cidadãos brasileiros de quem ele é presidente. Ele é presidente de todos os brasileiros e não podia aceitar uma safadeza como essa do Rodrigo Maia. Mas ele já apareceu com essas histórias bastante pouco críveis, né? Pouco verossímeis. Outra história é que a Receita persegue o irmão comerciante. Ele esquece que tem a mídia, que é inimiga dele, que vai lá e o irmão diz o que disse. Não, eu não sou perseguido pela Receita. Pois ele podia até ter me ouvido. Eu sou perseguido pela Receita, milhões de brasileiros são perseguidos pela Receita. Isso não quer dizer que a família dele seja. Isso não quer dizer que ele tem que entrar em ação mais uma vez para proteger a família, mas é o que ele vai fazer. A revista Cruzoé fez uma reportagem de capa chamado Todo o Poder a Toffoli. Bom, vamos começar com a algeriza que o Jair Bolsonaro finge que tem pelo PT, mas, na verdade, ele já foi um grande admirador do Hugo Chávez, já elogiou muito o Lula, já votou contra projetos anti-PT e tudo, né? E agora, uma figura que mora no seu coração é o José Antônio Dias Toffoli. Quem é José Antônio Dias Toffoli? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir agora com mais detalhes para você ver como é contraditório para elogiar, né, o Bolsonaro. José Dias Toffoli começou em 1990 como empregado da Central Única de Trabalhadores, que é ligada a quem? Ao PT. Depois ele foi assessor jurídico da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí foi chamado para a Câmara para ser assessor jurídico da Casa Civil do José Dirceu. E ele foi também assessor
de uma secretaria da Marta Suplicy, no PT, na Prefeitura de São Paulo. Aí ele foi nomeado pelo Lula advogado-geral da União. E em 1999 se tornou o mais jovem, ou seja, o futuro mais promissor, porque ninguém perde emprego no Supremo, e ele logo, logo vai ser o decano, e vai ser por muitos anos, né? O ministro mais antigo, por muitos e muitos anos, amém. Graças ao Lula e ao cruzar no caminho com o maior inimigo do Lula, aparentemente, que é o Bolsonaro. Pois bem, os padrinhos desse namoro são Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre é um baixíssimo clero, senador lá do Amapá, e que está fazendo todo o serviço sujo que o Bolsonaro precisa, porque ele não tem prestígio nenhum. Ele venceu uma eleição à presidência do Senado com uma fraude que não foi investigada, com a cumplicidade do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Ele jogou a investigação no arquivo e nós não sabemos porque teve uma contagem de 82 votos na eleição para presidente e só há 81 senadores até hoje. Quanto ao Rodrigo Maia, é o Botafogo da Odebrecht. Quer mais? Ele e o pai estão metidos em encrenca de propinas. Pois bem, a revista Cruzoé, nessa brilhante reportagem, conta que ele entrou naquele pacto institucional dos três poderes, num churrasco que o Rodrigo Maia deu e do qual o Toffoli foi o último a sair. E eu tenho umas fotos que eu já dei no meu blog e tal, bastante interessantes sobre, digamos, a falta de um bafômetro ali naquela despedida, né? Bom, mas digamos que a aliança do casamento, do noivado, né, foi entregue no dia 16 de julho, há quase um mês, quando o Toffoli aceitou um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e proibiu o Ministério Público do Rio de Janeiro lançar mão de dados de movimentações atípicas do assessor dele, que sumiu, Fabrício Queiroz, e com isso levou a outras decisões estúpidas contra as quais o Bolsonaro jamais protestou, ao contrário. Pois é, né, quando esse escândalo estourou, a partir de uma matéria do Estadão, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, o Fabrício Queiroz ficou devendo explicações para uma movimentação de R$ 1.200.000, e no meio deles um cheque de R$ 24.000 para a senhora Michele Bolsonaro. Aí Bolsonaro contou uma história complicada, não sei quantos meses, uma dívida. Até hoje, nem o meu neto de 5 anos acredita nessa história. Pois bem, agora nós temos, concretamente, para segurar as hipóteses que eu tenho falado há muito tempo aqui do pacto, que os patos que somos nós pagamos do Bolsonaro com o Toffoli, a fritura de Roberto Leonel. O Roberto Leonel é um homem da Receita na Lava Jato, em Curitiba, e foi nomeado pelo Moro para presidir o COAF. O Bolsonaro quer porque quer. Primeiro o seguinte, o Bolsonaro mentiu para a bancada quando disse vai ficar com o Paulo Guedes e é a mesma coisa. E agora está pressionando o Paulo Guedes para demitir o nomeado pelo Moro. Trata o Moro aos pontapés quando o Moro não está presente e aos afagos, beijos e lambidas quando o Moro está presente. O que é um comportamento imperdoável, né? Uma pessoa que tem duas caras, né? Pois então, o homem está sendo fritado, aí vem uma história que o COAF vai para o Banco Central, uma coisa absolutamente sem sentido, esse vai e vem, né? Esse puxa, encolhe, né? O Toffoli fez suas aproximações nomeando generais do Exército como assessores com belíssimos salários pagos por nós, lá, dinheiro do Judiciário, e vai ficar lá no Judiciário até 2044.
inclusive, ao que parece, na companhia de um serviçal dele, chamado André Mendonça, atual advogado-geral da União, do Bolsonaro, que o Bolsonaro já disse que vai substituir o decano Celso de Mello quando ele se aposentar, e aí merecendo o Alexandre Frota, que foi expulso do PSL, porque criticou o Bolsonaro, e porque não fala bem dos filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro está plantando por aí que metade da equipe está a favor dele vetar a lei infame do Rodrigo Maia, né? A equipe dele são os três filhos políticos, né? Como é que é? A metade de três tem um que está em dúvida, né? Pois bem, eu acho que o Alexandre Frota foi suave, digamos. Ele mesmo é traiçoeiro, é um traíra, tá? Diz as coisas e não cumpre. E traiu as esperanças de todos os brasileiros. Agora, essa é a hora do Moro cair fora. O Moro pode perder completamente o prestígio dele se não cair fora depois que o Bolsonaro interveio na Polícia Federal, demitiu o superintendente da Polícia Federal no Rio e disse o seguinte, que se ele não fizesse isso, ele seria um presidente banana. E, na verdade, ele está sendo um presidente abacaxi. Eu falei também para você da delação premiada do Palocci, da reportagem do blog do Fausto Macedo no Estadão, e é uma reportagem que esclarece definitivamente, primeiro, que há sim, uma caixa preta no BNDES. O Palocci fala disso. Usavam BNDES no tempo do PT, de 2002 a 2014, para encher de dinheiro os cofres do partido. E mais, eu vivo aqui denunciando desde sempre que esse negócio de doação eleitoral é tudo fantasia de propina, disfarce de propina, máscara. E aí o Palocci chegou e contou isso tudo num conjunto de 333 milhões e 600 mil de propinas para o PT. E aí, para completar, né, essa delação do Palocci conta também como é que foi que o Marcos Tomás Bastos acabou com a Operação Castelo de Areia, o que está sendo repetido agora por Gilmar Mendes, Toffoli, com a cumplicidade silenciosa daqueles que no Supremo dizem que não são garantistas, que querem o combate à corrupção, mas estão todos caladinhos, e do senhor Bolsonaro. Eu estou esperando o que é que o Bolsonaro vai fazer com essa lei que ele tinha que vetar toda. Se vetar um artigo ou outro, estará enrolando ou querendo enrolar alguns que ainda se deixam enrolar por ele. Ou veta todo, e aí mostra que tem realmente compromisso com o combate à corrupção, ou então não venha vetar um artigo ou outro para enganar quem pensa que ele ainda tem qualquer ligação com o combate à corrupção. Essa reportagem do Fausto Macedo, da Pepita, e do pessoal de Brasília, lá do blog do Fausto Macedo, é uma reportagem histórica, porque ela mostra completamente uma coisa que muitas pessoas têm dito, parece radicalismo, mas não é. O PT é uma organização criminosa. Quem diz isso não é o inimigo do PT, é Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda do Lula, defenestrado por corrupção, chefe da campanha da Dilma, chefe da Casa Civil da Dilma, de que foi também defenestrado por corrupção, e sabe como é feita essa corrupção no PT. É o que temos para hoje. Direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.